Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos reunimos no dia de hoje, domingo, dia do Senhor, para assim partilharmos a palavra de Deus. Hoje, a igreja celebra a solenidade do batismo do Senhor. Celebração essa que encerra o ciclo natalino e completa as festas das manifestações do Senhor. Hoje, 9 de janeiro, estamos aí para refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de 15 a 16 e de 21 ao 22. Então, hoje a liturgia nos mostra que o céu se rasgou. Na pessoa de Jesus, a separação que havia entre Deus e os homens se rompeu. Então, vamos refletirmos o Evangelho de hoje. É só repetindo mais uma vez, Lucas, capítulo 3, versículo de 15 a 16, do 21 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, depois da celebração da Epifania do Senhor, somos agraciados com a solenidade do batismo de Jesus, festa que marca a passagem do tempo natalino para o tempo comum, sinalizando assim o início do ministério de Jesus, quando ele saiu da sua vida oculta e entra para a vida pública. Então perceba, amados irmãos e irmãs, que o ponto forte da liturgia desta solenidade é a declaração de amor e confiança que o Pai transmite ao Filho no momento decisivo de sua vida. O Evangelho de hoje nos coloca às margens do Rio Jordão, precisamente onde Jesus se misturou com os pecadores para também receber o batismo de João. O texto começa falando da expectativa do povo enquanto a vinda do Messias. Então, o povo sofrido não suportava mais o peso da dominação. Por isso, a vinda do Messias era aguardada com ansiedade. Muitos, no anseio por dias melhores, chegavam a se perguntarem se João não seria o Messias. Porém, João jamais aproveitou-se disso. Então, ele era taxativo em dizer que não era o Messias, não era a sua pretensão atrair pessoas para si, e sim para o Messias que havia de chegar. Ao dar testemunho de Jesus, João fazia questão de enfatizar a sua pequenez diante da grandeza do Messias. Por isso João falou: Eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. Vendo Jesus aproximar-se para receber o batismo, João se surpreende. A princípio, ele recusa a batizá-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas, caros irmãos e irmãs, os argumentos de Jesus convenceram João e o batismo de convenção aconteceu, mesmo não sendo necessário, já que Jesus não tinha pecados. Então, ao entrar na fila para receber o batismo de João, Jesus assume publicamente a nossa humanidade, estabelecendo desde já um vínculo de proximidade com os pecadores, ao solidarizar-se com eles. Então veja que com esse gesto de total humildade, Jesus experimenta a fragilidade humana, deixando claro que ele, na sua trajetória terrena, não faria uso de suas prerrogativas divinas. No ato do seu batismo, Jesus se revela totalmente humano. Ele desce até a fragilidade humana. Já conosco acontece o inverso. No nosso batismo, subimos para nos aproximar do divino.
No batismo de Jesus, caros irmãos e irmãs, acontece a manifestação da Trindade Divina. O Pai faz uma declaração ao Filho e o Espírito se manifesta nele em forma visível, em forma de pomba, o que retrata claramente a harmonia entre as três pessoas da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao sair das águas do Rio Jordão, Jesus, ungido pelo Espírito do Senhor, que o apresentou à humanidade, dá início ao seu ministério. Como nosso Redentor, ele veio transformar o nosso presente e garantir o nosso futuro. Passando pelas águas do batismo, Jesus abre para a humanidade um caminho novo. Por meio dele, as portas do céu se abriram. Assim como Jesus, que no momento do seu batismo recebeu do Pai uma declaração de amor e confiança de que o encorajou para dar início à sua missão, caros irmãos e irmãs, nós também, abastecidos pela força do Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, adquirimos assim coragem para realizarmos grandes coisas com pequenos gestos. O batismo de Jesus é ampliado na vida de cada um de nós. É um chamado à vivência da fé. A assumirmos assim o compromisso de servidores e servidoras simultaneamente herdeiros do reino. É importante, caros irmãos e irmãs, termos um entendimento melhor da dimensão do nosso batismo. O batismo não deve ser visto como tradição, como bênção para que a criança tenha mais saúde, ou para o perdão dos pecados. O batismo é compromisso. O batismo nos insere em Cristo, nos torna participantes de sua vida. Quando criança, os nossos pais e padrinhos assumem esse compromisso, nos orientando no campo da fé. Quando crescemos, ficamos adultos, maduros nesta fé, a responsabilidade é transferida para cada um de nós. Portanto, como batizados, somos inseridos na família divina. Somos convocados a darmos testemunho de Jesus em qualquer circunstância. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, haveremos de ver repetidos no nosso coração e no coração da igreja a mesma manifestação de Deus como no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada. Portanto, amados irmãos e irmãs, ser batizado é ser como Jesus. Pessoas para outras pessoas. Então, celebrar a solenidade do batismo de Jesus é fazer memória do nosso batismo. Caros irmãos e irmãs, você recorda, você guardou a data do seu batismo? Você tem consciência da grande graça que recebeu no batismo? Então pare um pouquinho para escutar a voz que vem do céu, apresentando você ao mundo como filha e filha amada de Deus. Você acredita nisso? Peça ao Senhor Jesus, que escolheu assim o caminho da solidariedade para trazer a salvação à humanidade, para que Ele possa nos fazermos também solidário com aqueles aos quais devemos anunciar o seu reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um domingo cheio da graça de Deus. Um abraço fraterno a todos. E que desça sobre todos vós, sobre você, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.